pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Grazi e você está no canal Adoro um Livro. Hoje eu vim conversar com vocês e contar para vocês aí quais os livros que eu li da minha meta que eu fiz lá no início do ano, de 12 livros para serem lidos agora em 2022. Quais os livros que eu li e quais os livros ainda faltam ler. Gente, confesso que dessa vez eu acho que eu vou bater a meta, viu? Porque eu já li bastante. Faltam apenas 4 livros aí para terminar a minha lista de 12 livros. E eu estou bem feliz comigo mesma por isso. Porque será, se eu conseguir ler esses 4 livros aí até dezembro, será a minha primeira vez de bater essa meta, sabe? Eu nunca consegui ler os 12 livros que eu me propus a ler aí durante os outros anos. Mas dessa vez eu acho que vai, viu? Mas antes de eu mostrar pra vocês aí quais são os livros que eu já li, quais faltam ler, se você é novo aqui no canal, é o primeiro vídeo que você está vendo, se inscreva, ative o sininho de notificações e tenho certeza que você vai gostar aí do conteúdo do Adoro um Livro. Se for adquirir qualquer um desses livros que eu mencionar aqui hoje ou qualquer outro item no site da Amazon, gente, qualquer item mesmo, não se esqueça de adquirir com o meu link que vai estar aqui no box de informação e comprando por ele vocês ajudam muito, muito mesmo no crescimento do canal e não pagam nada mais por isso, tá? Agora vem comigo aí que eu vou mostrar pra vocês quais os livros eu já li e quais ainda faltam ler. Não está em ordem, tá, gente? Eu vou pegando aqui aleatório, mas, assim, como eu disse, eu estou bem surpresa comigo mesmo. Eu vou deixar aqui linkado o vídeo onde eu falo aí das 12 leituras agora para 2022, então vão lá conferir também, tá? Eu já li, então, Drinks para 3, da Sofia Kinsella. Essa foi uma das minhas últimas leituras aí, agora do mês de setembro. E foi um livro bem agradável, foi um livro bem gostoso de ler. Eu li, assim, super rapidinho mesmo. Acho que eu li ele em 3 ou 4 dias no máximo. E é um livro bem gostoso, gente. Aqui vai contar a história de 3 amigas, cada uma com um dilema, cada uma com um problema. E é muito bacana ver aí a amizade das 3. Uma pequena ruptura dessa amizade das 3 por conta de um fator. A questão da maternidade, a questão do adultério, é muito bacana mesmo. Então, assim, eu recomendo muito pra vocês. Era um livro que estava aí nas minhas metas, que era um livro mais light para ler, porque eu peguei bastante livro pesado para ler esse ano. Então, era um dos livros mais lights aí para ler e eu gostei bastante da leitura dele. O outro livro que eu coloquei nas metas e fiz a leitura assim muito rápido também foi Cachorro Velho. Gente, que livro assim que traz muita reflexão, sabe? É um livro que vai contar a história de um escravo de um engenho de açúcar e ali toda a sofrência durante a escravidão, por tudo que ele passa, sabe? E tudo que os seus também passam. Então, assim, é um livro pesado, é um livro para você refletir bastante. É um livro que você aprende muito, sabe? Lendo também. E é um livro que traz, de certa forma, dor. Mesmo você não ter passado por nada que essas pessoas passaram, te traz dor, sabe? Você vai lendo e vai te dando aquela dor física, sabe? Aquela dor emocional. Então, é um livro que eu não recomendo para todo mundo. É um livro que realmente você tem que ter ali estômago e estar com uma cabeça mais tranquila para fazer essa leitura, porque mesmo sendo um livro pequeno, gente, ele é pequeno tanto do tamanho quanto de páginas, ele tem exatamente 141 páginas, é um livro que pesa ali na carga, pesa por todo o sofrimento dessas pessoas, é um livro que é necessário fazer a leitura, sabe? Mas como eu disse, não é para todo mundo, não é para todo estado de espírito, você tem que realmente estar com a cabeça no lugar, você tem que realmente estar com um pouco mais de tranquilidade para fazer essa leitura, porque sim, é um livro com carga emocional pesada. Então, eu recomendo, mas vá com cautela, porque eu tenho certeza que você vai se chocar ao ler o que tem aqui e vai se emocionar bastante também. O outro livro que eu li e que me levou às lágrimas, literalmente, foi O Meu Pé de Laranja Lima. Gente, o que é esse livro? É um livro infanto-juvenil, mas é um livro, assim, que faz qualquer pessoa, eu acho, qualquer pessoa mesmo ir às lágrimas, se emocionar de alguma forma. É um livro, sim, que é infanto-juvenil, mas é um livro que eu achei, assim, por toda a história aqui do Zezé, né, é um livro pesado, sabe? O que essa criança passa, o que essa criança sofre, a mentalidade dessa criança, sabe? Eu achei, assim, bem triste mesmo, porque ele não passa coisas
poucas, sabe, aqui. As atitudes dele, ele tem coisas aqui que ele faz que realmente tira qualquer adulto do sério, mas não ao ponto de fazerem com ele o que fazem nesse livro. Tudo bem que é um livro que vai retratar aí uma outra década, uma outra vivência, uma outra educação, né, onde os adultos não tinha diálogo, era apenas ali na agressão física mesmo, achando que isso faria com que uma criança aprendesse, com que uma criança fosse mais responsável, fosse menos bagunceira, fosse menos criança. Então, assim, é um livro que eu achei pesado, assim, nessa parte da violência física mesmo, o que essa criança sofre aqui psicologicamente, fisicamente, e a forma como ela conduz as coisas, sabe? A forma como ela pensa dela mesma. Então, assim, é um livro que emociona, gente, é um livro muito emocionante, então, assim, eu recomendo bastante, mas já vai com aquela coisa que você vai chorar, você vai se emocionar muito com a história do Zezé, porque é um livro emocionante, sim. O outro livro pesadíssimo que eu li, assim, pesadíssimo mesmo, gente, porque esse livro aqui me chocou, assim, do início ao fim, foi Herdeiras do Mar. É um livro que também não é para todos, é um livro que vai falar sobre abuso físico, sobre abuso psicológico, sobre as mulheres aqui realmente sofrerem por serem mulheres, sabe? Aqui nós vamos ter então a história das mulheres coreanas durante a Segunda Guerra Mundial, onde elas são levadas ali para serem mulheres de consolo, para serem mulheres que simplesmente se deitam com os soldados ali, né, da Segunda Guerra. E, gente, é um livro, assim, que, sabe, você fica tensa do início ao fim. Eu acho que principalmente por você ser mulher, por você sentir ali na pele o que essas mulheres estão pensando, o que essas mulheres estão passando, o que essas mulheres estão sentindo. Então, você como mulher acaba sentindo um pouco mais, porque não deve ser nada fácil você ser tirada ali da sua família, você ser tirado do seu conforto, da sua vivência, dos seus entes queridos mesmo, para sofrer abusos, sabe? Para sofrer violência física, para sofrer violência psicológica, para sofrer todo tipo de abuso, sabe? Então, não deve ser nada fácil você estar num lugar onde você não conhece ninguém, onde você mal fala a língua ali das pessoas e simplesmente ter que se conformar com isso, porque senão você morre, porque senão você sofre mais ainda do que você já está sofrendo. É um livro muito pesado, mas é um livro necessário, porque é um livro que vai contar a história verdadeira. É um livro de ficção, mas é um livro que conta, sim, a história dessas mulheres de consolo que viveram aí durante a Segunda Guerra horrores, sabe? Abusos, assim, infinitos. Mulheres jovens, né? Crianças até, que não deveriam ter passado nem 1% do que elas passaram e está aqui. Então, se você ainda não leu Herdeiras do Mar, leia, porque é um livraço e vale super a pena ser lido. E aí que eu tinha que ler, né, um dos meus autores, que se tornou um dos meus autores favoritos, que é Misery, do Stephen King. Gente, eu estava louca para ler esse livro, assim, ó, há muito tempo mesmo, sabe? Sempre que eu ouvia falar desse livro, me dava aquela agonia, porque eu precisava ler. Eu nunca assisti o filme, né? Uma louca obsessão, se eu não me engano. Não assisti o filme ainda, já vi muita gente falando que é bacana, assim, o filme também, mas eu precisava ler primeiro. Então, eu li esse livro, gostei muito mesmo. É um livro, assim, que é bem visual, sabe? Eu acho que para quem tem essa facilidade aí de visualizar o que está lendo, é um livro bem visual. Então, é um livro que vai mexer com você, que vai, sabe, te deixar tenso também, de estômago embrulhado, porque o que essa mulher faz aqui dentro com esse autor é, assim, de arrepiar, sabe? É um livro que te deixa, assim, com os dentes travados, porque ela é louca mesmo. E aqui vai contar a história de um autor, então, que ele sofre um acidente de carro. E essa mulher é super fã dele, sabe? Ele está escrevendo ali está no último livro, se eu não me engano, de uma série. E ela acaba, então, encontrando ele ali, né, nesse acidente, e leva ele para casa dela. E ali ele vai sofrer, assim, inúmeros abusos, porque ela quer que ele escreva o livro, o final do livro, do jeito que ela quer, sabe? Então, gente,
É um livro assim que te deixa tenso do início ao fim. O que esse cara passa nas mãos dessa mulher não está assim. Você nem imagina o que ela faz com esse cara. Então é um livro que também é bem pesado, é um livro que não tem assim terror, sabe? De fantasma, essas coisas assim, espíritos, mas é um livro que tem muito terror psicológico, sabe? É um livro que é pesado por esse ponto aí, porque essa mulher é extremamente louca mesmo. Li também depois do Stephen King, outro livro maravilhoso. Eu acho assim que até agora os livros que eu li do Stephen King foram pouquíssimos, se eu não me engano foram apenas 4, não me deixaram na mão, sabe? Todos os 4 livros que eu li dele eu gostei bastante, bastante mesmo, e depois não ficou para trás. Aqui nós vamos ter a história de uma criança que ela vê pessoas mortas. Pra quem já viu aí o filme Sexto Sentido, é mais ou menos naquela vibe ali. Ele então enxerga as pessoas mortas, ele vê as pessoas quando elas, assim, acabam de morrer, e a mãe dele precisa muito que ele ajude ela com uma coisa, e só ele vai poder ajudar ela. Então, esse garoto aqui, gente, dá até dó, sabe? Porque o que ele vê aqui, as coisas que ele precisa fazer para ajudar a mãe, é muito, muito triste, porque ele é apenas uma criança, ele tem, se eu não me engano, 6 anos. E ele vai crescendo com isso, sabe? E, nossa, é muito bacana, sabe? Ver a história desse menino, ver as coisas que ele passa aqui, as coisas que ele vê. Tem algumas cenas que dá, assim, um certo arrepio na gente, sabe? Você fica imaginando, você vendo o que ele vê, eu acho que é bem aterrorizante. Então, se você gosta aí desses livros sobrenaturais, se ainda não leu nada do King, eu acho que não é um livro pesado dele, é um livro bom pra ler, e vai ter um terrorzinho assim, mais da parte de espíritos, mas sobrenatural, mas nada que vai te amedrontar, sabe? Que vai te deixar aí sem dormir. Então eu recomendo depois, sim. É um livro bem bacana de ler, super rapidinho. Ele tem aí, acho que é um dos menores livros do King. Ele tem 190 páginas, então assim, super, super rápido de ler mesmo. Li também Um Lugar Bem Longe Daqui. Eu amei a leitura desse livro, mesmo tendo demorado horrores para ler esse livro por causa de N fatores aí, mas não por causa do livro, tá, gente? Por causa de coisas pessoais mesmo. Eu demorei bastante para ler esse livro, mas foi um livro assim maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu preciso ver o filme, eu preciso muito ver o filme. Muita gente falou que está muito bacana, bem fiel mesmo ao livro. Se você ainda não leu Um Lugar Bem Longe Daqui, gente, leia, porque é um livraço, vale muito, muito a pena. Nós vamos ter uma história de uma garota que ela mora com a família dela no pântano. E aqui, as pessoas da família dela, as pessoas que ela mais ama, as pessoas que ela conhece, as únicas pessoas com quem ela fala, cada uma vai indo embora de uma forma. E ela acaba ficando sozinha ali, nessa casa, no pântano. E ela aprende a sobreviver sozinha, ela aprende a viver sozinha. Não é o que ela queria? Não, não é. Porque ela se vê ali criança, sozinha, nessa casa, no meio de um pântano, no meio do nada, sem ter o que comer, sem ter o que vestir direito, passando frio, passando fome e realmente sozinha. Então ela tem que aprender a sobreviver, ela tem que aprender a se defender e a viver. Então assim, ela passa por muitas, muitas coisas. Ela vai descobrir o primeiro amor, ela vai descobrir coisas que ela não imaginava que ela poderia viver algum dia. E o final do livro, gente, muito, muito bom. Então, se você ainda não leu Um Lugar Bem Longe Daqui, leia, porque vale muito, muito a pena sim. Eu amei a leitura desse livro e não vejo a hora de assistir o filme. E por último aí, desses 12 livros para ler que eu li, foi por último mesmo, gente, assim, super recente a leitura dele, foi As Mães, da Brit Bennett. Gente, eu achei que eu não fosse gostar desse livro por tanto de gente que eu vi falando que não gostou desse livro, mas muito pelo contrário, eu gostei bastante, eu dei 4 estrelas pra ele. Foi um livro que, assim, ele tem uma escrita um pouco mais arrastada, tem algumas partes ali que você fica meio perdido, sabe, porque termina do nada, mas é um livro bom, sabe, é um livro gostoso de ler, é um livro que te prende. Aqui nós vamos ter a história de uma garota que ela perde a mãe de uma forma bem inesperada. Ela é filha única, então aqui vamos ter então uma comunidade de pessoas pretas e ela se vê ali apenas com o pai e
se sentindo culpada, ela pensando se ela teve culpa da mãe dela ter partido da forma que partiu. Então, ela tem todo esse dilema, toda essa questão. As pessoas não gostam muito dela porque ela é uma garota mais pra frente, sabe? Ela é uma garota mais ousada ali. E a igreja, né? Temos ali uma igreja, temos os pastores não concordam nada com isso. E o pai dela, e tanto a mãe dela quanto o pai dela, eles ajudavam muito ali na igreja. O pai dela ainda ajuda muito ali na igreja. Então ela é a ovelha negra ali, sabe? Ela é uma ovelha desgarrada ali do rebanho. Então os pastores, eles não gostam muito dela, principalmente a mulher do pastor. E ela acaba se envolvendo então com um jovem. Ela acaba sofrendo então alguns preconceitos e por conta disso. Então eu não vou falar o que acontece com ela e com esse garoto, porque eu não li a sinopse, então eu não sei se é spoiler. Mas as coisas que ela passa, as vivências dela, sabe? O luto dela, o racismo ali. Então, gente, é muito, muito bacana esse livro. Realmente eu entendo porque tem muita gente que não gosta. Eu acho que não é uma leitura para todo mundo. Mas eu gostei, eu achei interessante a leitura. E eu recomendo, se você quiser dar uma chance aí para As Mães da Brit Bennett, eu acho que pode valer a pena sim, né? É o que eu digo, que às vezes pra mim não funciona, pra você vai funcionar e vice-versa. Então eu acho que a gente não deve, porque a gente viu outras pessoas falando mal de um livro, a gente deve seguir à risca, porque às vezes pra você vai ser uma leitura bacana, sabe? E pode acontecer muito ao contrário, que para muitas pessoas falando bem de um livro, pra você não vai ser legal. Então eu acho que vale a pena sim você dar sempre chances pra livros, mesmo que tenham várias pessoas falando mal dele, criticando ele. Eu acho que vale a pena assim dar uma chance, porque às vezes vai ser uma das suas melhores leituras. Então assim, eu gostei bastante e eu recomendo pra vocês sim. Agora nós vamos falar dos livros que eu ainda não li, faltam ler aí, apenas 4 livros, gente, então assim, vai ser rapidinho de ler. E um dos que eu ainda não li, será uma das minhas próximas leituras, é Isso, um Homem, do Primo Levi. Aqui nós vamos ter, então, vai falar da Segunda Guerra Mundial. Eu gosto bastante desse tema. A única coisa que eu sei, gente, que vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, como muitos de vocês já sabem, eu não gosto de ler sinopses. Eu acho que a sinopse tem algumas que acabam entregando muito, acaba dando spoiler. Então eu prefiro não ler, eu prefiro realmente seguir dicas aí dos booktubers que eu sigo. Esse é um livro que eu peguei indicação da Tati Feltrin. Eu gostei bastante da forma como ela falou e do tema que trata, então eu acabei adquirindo e agora eu vou ler ele. Se eu não me engano, esse mês agora de outubro sai a leitura dele aí, tá? O outro livro que eu quero ler aí até dezembro vai ser Kindred. Gente, eu já vi falar muito, muito, muito desse livro. Todas as pessoas que eu já vi falando desse livro falaram super bem. Então vai ser uma das minhas próximas leituras. Eu ainda nem sei porque que eu não peguei ele pra ler. Já era pra ter lido ele esse ano e estou adiando. Então assim, vai ser uma das minhas próximas leituras também. Se eu não me engano, depois de Primo Levi aí, eu devo ler esse aqui. Então logo, logo eu venho contar pra vocês o que eu achei, tá? O outro livro que eu vou falar aqui é um livro que, quando ele entrou na hype, eu fiquei com muita vontade mesmo de ler. Adquiri, a vontade passou e está aqui. Pretendo ler esse ano ainda, mas não é um livro que tem mais me chamado tanta atenção. Pode ser que vire uma das minhas leituras assim favoritas da vida e pode ser que seja um livro que eu odeie muito, porque eu acho que passou, sabe, a minha vontade de lê-lo, mas eu quis muito esse livro, então eu vou ler, vou me esforçar a ler, que é Pequenos Incêndios por Toda Parte. Eu não sei por que essa vontade passou e eu olho pra ele e não me chama atenção mais, sabe? Mas eu coloquei na lista, eu pretendo ler esse ano ainda. E se eu não conseguir ler ele até dezembro, assim, em janeiro, no máximo, eu já vou estar lendo esse livro, porque foi um livro que eu quis muito ler, foi um livro que muita gente falou super bem dele, então tá aqui, vou ler e depois eu conto pra vocês o que eu achei, tá? Se você já leu, me conte o que achou dessa leitura, porque é um livro que eu não sei se eu vou gostar mais, sabe? Aquela coisa que você quer muito, depois não quer mais, pois é. E por último, mas não menos importante, um livro que eu estou enrolando aí, ó, há muito, muito tempo, que é Minha Sombria Vanessa. Eu tô enrolando tanto pra ler esse livro, gente, que vai ser a mesma coisa de Pequenos Incêndios por Toda Parte. Ou eu vou amar, ou eu vou odiar. É um livro também que eu queria muito, muito ter, queria muito ler logo que saiu.
E comprei, tá aqui parado, mas eu pretendo ler esse ano ainda. Só faltam esses 4 livros para eu fechar a minha lista, então também será aí uma leitura que eu vou fazer até dezembro. Eu tenho fé nisso e eu espero muito, muito mesmo gostar. Se você já leu também, me conte aqui nos comentários o que achou da leitura. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Esses são os 12 livros aí que eu me propus a ler durante o ano de 2022. Como vocês puderam perceber, eu já li 8 livros, faltam apenas 4 livros para eu fechar a lista aí. Se eu conseguir ler esses 4 livros até dezembro, será assim um marco, porque de todo esse tempo que eu tenho aí o canal, que eu sempre me propus a ler, fazer essas listas aí de 12 livros, será a primeira vez que eu vou conseguir ler esses 12 livros, então torçam aí por mim para que eu consiga ler esses 12 livros, esses 4, livros que faltam aí. Se vocês também fazem essa lista, se vocês fizeram essa lista, me conte aqui nos comentários se já leram tudo, se ainda faltam muito, se fizeram a lista, mas não leram nada. Eu gosto muito de saber também, tá? Se vocês já leram algum desses livros ou pretendem, querem muito ler, deixa aqui nos comentários também. E se for adquirir qualquer um desses livros, não se esqueçam de adquirir com o meu link, que assim vocês ajudam muito no crescimento do canal, tá? Eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueçam de curtir, de compartilhar com seus amigos e se for novo aqui, se inscreva. Beijos e até o próximo vídeo.